Primeiro, muito boa noite a todo mundo que chegou. Vamos entrando, se você puder convide mais alguém para poder estar com a gente. O assunto ele não é um assunto técnico, ele é um assunto de vida, um assunto de vivência. É extremamente positivo porque em muitos momentos nós temos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento de ordem pessoal bloqueado, paralisado pelo que acaba acontecendo, e é uma atitude nossa, é uma retroalimentação de uma atitude nossa mesmo. Eu gosto muito de partir sempre da conceituação do que a gente vai tratar. Acho que é importante a gente definir primeiro, porque algumas pessoas nem conhecem a palavra. Procrastinação é uma palavra feia demais, né? E mais feio ainda é o impacto que isso tem na vida da gente. Importante para conceituar, vou pegar uma ideia de senso comum, de senso bem comum mesmo, é basicamente deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, o que você tem recursos, o que você tem elementos, o que você tem capacidade, aparato para poder fazer hoje. Procrastinar significa exercer isso, fazer isso amanhã. Por que é que isso acontece? Antes da gente ir para essa fase, é importante dizer que em alguns momentos deixa eu consertar meu corpo aqui, vai parecer que eu estou defendendo a procrastinação como algo positivo. Muito pelo contrário, a intenção aqui é fazer com que nós tenhamos pleno conhecimento de quais são os impactos desse hábito na nossa própria vida. A procrastinação, ela tem um quê de tanta seriedade que ela é um sintoma, como alguns outros que nós temos tratado aqui nas lives de segunda-feira, que pode nos levar à depressão, à ansiedade extrema, pode prejudicar em escala assim, desproporcional o nosso desempenho acadêmico e tantas outras áreas da nossa vida, porque nós nos acostumamos ao não fazer. E a gente parte desse princípio. A procrastinação é basicamente o acostumar-se a não exercer, a não fazer, a não ser, a não colocar em prática toda a sua capacidade criativa, toda a sua capacidade de desenvolvimento. Mas, ainda dentro da conceituação, é necessário que a gente entenda que antropologicamente, que sociologicamente, até fisiologicamente, a procrastinação ela se sustenta como um atributo físico. Por quê? Nós, como bons seres humanos que somos, nós somos programados, o nosso organismo ele é programado para não desprender energia, a não ser que nós tenhamos uma dessas três situações em curso: a necessidade alimentar, a necessidade de fuga ou a necessidade de reprodução, que nos nossos dias nós poderíamos, até não por uma reprogramação biológica ou qualquer adaptação do DNA, mas porque, socialmente falando, a gente não precisa explicar muita coisa. Hoje a gente pratica muito mais o sexo do que a reprodução em si. Então, em um desses três cenários, no cenário de necessidade alimentar, no cenário de fugir de um potencial agressor, ou na necessidade de reprodução, de continuidade geracional da espécie. Então, basicamente, se a gente estiver morrendo ou se a gente estiver precisando dar continuidade à nossa espécie, é que a gente vai naturalmente desprender energia. Do contrário, nós vamos viver poupando energia. E aí começa um pouco da explicação. Por quê? Homeostaticamente falando, eu tenho pelo menos comigo 3 pessoas aqui hoje que têm formação na área de enfermagem, formação superior na área de enfermagem, sabem perfeitamente. Para você que não é da área, eu vou explicar o que significa. O nosso corpo ele passa por um processo, ele tem o tempo todo nele um processo chamado de homeostase. O que essa tal de homeostase faz com o corpo da gente? Ela coloca a gente em um ponto de equilíbrio, para que nós, a partir desse equilíbrio, nós consigamos desenvolver a nossa vida. Tanto que, vamos pensar o que acontece quando a gente pratica algum esporte e a temperatura do nosso corpo sobe muito. Nós quase que automaticamente iniciamos um processo de emissão de sudorese, o famoso suor. Por quê? A intenção do processo homeostático no nosso corpo é fazer com que o líquido na nossa pele, em contato com a temperatura do ambiente, reduza a nossa temperatura corpórea. Da mesma forma que quando a gente está num lugar muito frio, a gente começa a tremer, porque as fibras nervosas em atrito, elas vão desenvolver temperatura e elas vão fazer com que a temperatura do nosso corpo automaticamente suba. Então, a homeostase é um processo que vai tentar sempre nos manter em equilíbrio fisiológico. Mas a fisiologia por si só não é suficiente para poder demonstrar ou para poder explicar
quais são os nossos aspectos comportamentais. E aí, com isso tudo, mesmo com todo o processo homeostático, surge em nós a necessidade de nos desenvolvermos como pessoa, de crescermos, de amadurecermos. Como é que isso acontece? Ou você percebe que é possível acontecer isso num processo de pleno equilíbrio do corpo? Algum de vocês que estão participando da live nesse momento já aprenderam alguma coisa quando a vida está tranquila? Quando você está sombra e água fresca? Quando você está tranquilo na sua casa? Não, a gente normalmente não aprende nada. Tanto que o processo homeostático é exatamente o antagonismo do desenvolvimento corpóreo. Por quê? Se nós formos a uma academia, por exemplo, nós estamos quebrando o processo de homeostase no nosso corpo e a gente está, de alguma forma, colocando o nosso corpo para frente, desenvolvendo o nosso corpo, trabalhando musculatura, trabalhando uma série de outros fatores que nos tiram desse processo de homeostase. Então, todo o processo de crescimento, o processo de puberdade, o processo de maturação, os meninos na questão testicular, das bolinhas dos meninos, as meninas com os seios que sentem uma dor absurda, normalmente o processo de maturação, seja ele de ordem fisiológica, seja ele de ordem comportamental, vai fazer com que nós experimentemos algum tipo de dor. E aí, a procrastinação, se nós pensarmos na composição, na fisiologia humana, ela não é o pior dos mundos. O problema é quando nós assumimos a procrastinação como hábito, como uma prática habitual. Por quê? Se nós fôssemos alternar a ideia de tranquilidade corpórea, que é no caso a homeostase, e o processo de procrastinação ou o processo procrastinatório, nós viveríamos o melhor dos mundos. Porque a gente passaria alternando o tempo de satisfação, de tranquilidade corpórea, e nós passaríamos também com o famoso desenvolvimento, que é o que todo mundo em última instância busca. Então a gente precisa pensar que a procrastinação ela só vai acontecer de maneira contraditória ao que parece em pessoas que buscam de alguma forma se desenvolver. Porque o mais cômodo, o mais tranquilo seria se entregar ao homeostase e viver igual uma ameba o resto da vida. E aí, para as pessoas que planejam, para as pessoas que tentam se desenvolver, a homeostase não é uma resposta suficiente. E a procrastinação também não vai ser uma resposta, por quê? Porque ela te impede. Como nós definimos lá no começo, ela sempre vai fazer com que o seu processo de maturação, de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal seja lançado para o dia posterior ou para um momento posterior. Então, só quem quer se desenvolver é que tem oportunidade de procrastinar. E isso deveria ser bom, mas é aí que mora o nosso primeiro problema. Por quê? Porque quem planeja, quem cogita, quem pensa, quem deseja qualquer tipo de coisa que seja, não faz. O planejar, o pensar, o cogitar, isso tudo está no plano das ideias. E o plano das ideias não altera a nossa realidade. Por quê? Eu já respondi. A ideia da homeostase como moderador, como mediador da tranquilidade da vida, não vai permitir que nós gastemos energia corpórea naquilo que não for alimentar, naquilo que não for fuga ou instinto de autoproteção, ou na reprodução, na continuidade geracional da espécie. Então, a nossa energia corpórea ela vai ser armazenada, vai ser guardada para um momento em que nós vamos precisar desprender para eu crescer. Se eu resolvo procrastinar, ou eu fico só no campo das ideias, só no campo da imaterialidade, se eu fico só naquela ideia de, como seria bom se eu vivesse em Dubai, fazendo determinado... Bom não, viu gente? Como seria bom se eu vivesse em determinado lugar, fazendo determinada coisa, com muito dinheiro e tal. E a gente fica, normalmente, extrapolando o campo da imaginação, fazendo com que as ideias que nós temos nos alimentem internamente, mas sem alterar nada no nosso padrão de vida. Sonhando com uma vida perfeita que nunca vai acontecer, vivendo de uma abstração que vai fazer com que nós simplesmente não exerçamos a mudança que é necessária para que nós cresçamos, amadureçamos, mudemos de patamar na vida. Eu trabalhei com um gerente uma vez. Ele foi a pessoa com quem eu iniciei o meu trabalho em planejamento e ele dizia o seguinte: Sileimar, não adianta propor meta se você não controla. E aí ele dizia sobre um aspecto da nossa vida que é muito comum, que é nós dizermos que vamos fazer tomar determinada atitude, sendo que a gente nem mediu, sendo que a gente nem mensurou aquilo ali. E ele tinha 3 premissas. Nós nunca vamos controlar aquilo que a gente não tem capacidade de medir. A gente nunca vai medir aquilo que a gente não tem capacidade de estabelecer
e a gente nunca vai estabelecer aquilo no que a gente não acredita. Vamos pegar um exemplo clássico? Nós estamos a poucos dias do início da quaresma. Eu acredito que alguns de vocês conceberam ou se propuseram a fazer algum tipo de jejum, algum tipo de abstenção, a famosa penitência. Fala para mim o seguinte: você que se propôs a fazer o jejum, a penitência, vai obviamente deixar de fazer algo, porque na quaresma normalmente a abstenção é uma prática comum das pessoas. Você vai deixar de fazer o quê? Você vai deixar de fazer quanto? Vamos pegar um exemplo clássico? Sileimar, na quaresma eu vou deixar de beber. Então tá. A bebida é o quê? Quanto? Quanto é que você vai deixar de beber? Você vai tomar um copinho, alguma coisa? Esse aí seria a quantidade. Por que é que você vai deixar de beber na quaresma? Concorda que aí a gente já sai do campo da abstração e a gente passa a questões fáticas, a questões realmente de fato. Eu preciso responder para mim, por que é que eu vou parar de beber? Ou então o que eu estou fazendo é uma autoflagelação sem sentido nenhum. E principalmente, para quê? Percebam que o porquê é totalmente diferente do para quê. Então, se a gente pensa no o quê, no quanto, no porquê e no para quê, nós não temos por que procrastinar. Se eu tenho o quê, eu tenho o elemento. Se eu tenho o quanto, eu tenho a quantificação, a mensuração. Se eu tenho o porquê, eu tenho o fato que está me induzindo, que está me levando a viver daquela forma, a tomar aquelas atitudes. E o para quê? No que é que aquilo vai me tornar melhor? Concorda que se eu reúno esses 4 elementos, eu consigo dar explicação para o meu aparelho psíquico, para a minha psique, de não me sabotar, de não procrastinar. Eu não vou estar propenso a um ambiente, por exemplo, as pessoas que deixam de beber na quaresma, chega a final do carnaval, tá todo mundo destruído, chumbado, quarta-feira de cinza, aquela destruição completa, o cara só precisa dormir. Ele fala assim, meu Deus, na quaresma eu vou ficar sem beber nada, porque eu não posso chegar... O problema sabe qual é? A ambiência muda, o ambiente muda. As pessoas que de alguma forma estavam com você e te induziram a tomar aquela atitude sem mensuração, sem quantificação e sem um porquê, elas não vão estar do seu lado. A próxima vez que você tiver uma oportunidade de jogar um vinagrezinho na cabeça, o seu jejum, a sua penitência de quaresma, assim como tantas outras inclinações que a gente tem, vai para o vinagre. E aí, exatamente por viver nesse campo da abstração, nós acabamos nos decepcionando. Por quê? Nós descobrimos que não nos entregamos em profundidade àquilo que nos propomos fazer. E isso é antagônico, é contraditório, é contrário ao processo de maturação, de desenvolvimento interno. Quer um outro exemplo disso? Redes sociais. Vocês estão aqui agora me assistindo, isso aqui não é procrastinação, definitivamente não. Vocês estão aqui absorvendo um conteúdo e eu sei, por causa do preparo, por causa da busca que eu tenho, por tornar didático conhecimentos que são algumas vezes filosóficos e não são da ordem de interesse de todo mundo. Eu sei que vocês não estão aqui à toa, mas pensa comigo, quanto tempo você perde na sua vida em redes sociais? A gente cresceu. Eu, particularmente, na minha época de 15, 16 anos, ainda não existia internet, praticamente não existia internet, mas a gente cresceu num ambiente de muito contato físico, de muito vínculo. E aí nós aprendemos com as pessoas que posteriormente se expuseram à internet e tiveram mais contato com a internet. A gente ouviu a seguinte máxima, alguns de vocês aqui já devem ter ouvido. A internet, as redes sociais, elas aproximam quem está longe e distanciam quem está perto. Negativo. Eu vou repetir isso ao final, mas já vou falar isso de uma vez. A única coisa que as redes sociais, se mal utilizada, fazem é distanciar você de você mesmo. Sabe por quê? O senso de autopreservação vai acabar com a sua vida. O que é o senso de autopreservação? É a não exposição ao vínculo, ao contato, ao relacionamento. A morte que acontece não é só a morte de ordem física. Não é só a morte de ordem corpórea, fisiológica. Acontece também uma morte que é uma morte intelectual. Acontece uma morte relacional. Inúmeras áreas da nossa vida são afetadas pelo nosso senso de autopreservação. E aí eu tenho muito medo, porque eu lembro de um escritor, Antônio Machado, que ele diz que torna-se o amante a exata medida do ente amado.
Sabe o que ele está querendo dizer com isso, meu querido? Se você é uma pessoa que vive da ausência do vínculo relacional que as redes sociais te proporcionam, muito provavelmente daqui a pouco você vai se enxergar como alguém com 5 mil, 10 mil seguidores, um montão de gente no Facebook com quem você se relaciona e uma pessoa deitada na cama, sem estabelecer vínculo, sem estabelecer contato com ninguém. E aí, quando Antônio Machado diz isso, ele fala sobre nós nos parecermos com aquilo que amamos. Então, só dá para nos tornarmos alguma coisa em termos de maturidade, em termos de crescimento, se nós rompermos com a famigerada homeostase. O crescimento, a maturação, ele vai exigir da gente uma alteração comportamental. E é disso que eu quero falar nessa noite. Por quê? Porque a procrastinação por si só, ela não se explica e ela não se resolve. Eu penso que é necessário dizer para vocês de alguns dos aspectos e algumas variações da procrastinação, para que você, a partir de se identificar com alguma delas, você você elenque elementos, armas, para poder sair do domínio disso. Vamos lá. Primeira das que eu gosto de citar, o primeiro dos elementos, o primeiro dos aspectos da procrastinação que eu gosto de citar é o elemento do prazer. Toda vez que você pode fazer alguma coisa hoje e decide por não fazer essa coisa hoje, o que você está fazendo é se apropriar do prazer da vida, porque teoricamente você está no controle da sua vida. É aquela história de ninguém manda em mim. Eu mando, eu me resolvo, eu faço, eu consigo. Então, o elemento do prazer, o aspecto do prazer, é um dos mediadores e um dos causadores da procrastinação. Por quê? Sejamos honestos. Ter algo que vai fazer com que você desprenda energia, desprenda esforço, por mais que o benefício secundário disso seja a maturação, seja o crescimento, é muito menos convidativo do que você ficar deitado na sua cama. Então, gente, quem me conhece de perto sabe que eu tenho uma dificuldade absurda de acordar de manhã. Eu não gosto. Não é legal, não é bom, não gosto. Mas é uma luta incessante contra a minha carne. Sabe por quê? Porque eu posso perfeitamente dar um end no despertador do meu telefone e simplesmente falar o seguinte: não vou. Vou mandar uma mensagem para o primeiro paciente, falar que aconteceu algum problema, mentir, e aí a gente vai ver quais são os desdobramentos disso à frente da nossa vida. Então, primeiro dos aspectos da procrastinação, primeiro, mas não menos importante, o prazer, a sensação de estar no controle da vida. A gente vai perceber lá na frente que isso é um pseudo-controle. Ele não se sustenta durante muito tempo. Ele não faz nada com a nossa vida, ele não proporciona nada à nossa vida, mas nós nos sentimos felizes, emprazerados, porque nós estamos dando uma ordem para o nosso corpo. Segundo elemento, segundo aspecto da procrastinação, a autoconfiança. Que levante a mão o santo anjo do Senhor que nunca deixou para fazer um trabalho de escola faltando 2 minutos para entregar. Autoconfiança é um dos principais aspectos da procrastinação, porque nós acreditamos muito que somos capazes. Nós acreditamos muito que damos conta. Na hora que for para entregar, eu vou fazer. Na hora que for para poder responder para o fulano de tal, eu vou fazer. Sabe no que isso resulta? Normalmente, em trabalho mal feito. Nós somos especialistas em procrastinar e somos antagonistas em pensar na qualidade, inclusive de autodesenvolvimento, que a gente está se proporcionando. Por quê? Você vai deixar para fazer na última hora, vai fazer uma porcaria de um trabalho e ainda vai ficar se sentindo satisfeito. Lembram que lá no começo eu falei que é uma retroalimentação comportamental? Então, como dessa vez fazer o trabalho e entregar em cima da hora deu certo, da próxima vez vai ser assim também. E aí a gente deixa de se proporcionar qualidade, porque, gente, vamos e venhamos, né? Não é o professor que está aprendendo com o trabalho que a gente entrega, somos nós. Então, se a gente faz uma porcaria do trabalho, significa que o nosso aprendizado vai ser um aprendizado porco, suíno, infelizmente. Outro aspecto da procrastinação, a revolta por nós estarmos expostos a uma relação de subordinação, de submissão. Eu estou no meu trabalho, meu chefe chega e diz para mim o seguinte: Sleimar, você tem que fazer tal coisa, entregar tal relatório daqui a 10 dias, ou amanhã. São 8 horas da manhã. Eu passo todo o restante da tarde jogando paciência, fazendo alguma coisa, mexendo com qualquer coisa que seja, menos fazendo o raio do relatório que o chefe quer que eu faça. Amanhã de manhã ele vai bater na minha porta, falar assim: mas e o relatório? Nossa, mas esse chefe, pelo amor de Deus,
é um saco, vive me cobrando, vive fazendo um montão de coisa. Não, não tem nada a ver com isso. Ainda que ele te peça uma informação em cima da hora, não procrastinar vai garantir que você se coloque, você se posicione num lugar não de submissão, de subordinação, mas de atendimento ao que você está ali para fazer. Bonito, bonita, você não está ali ganhando dinheiro só por causa dos seus olhos verdes e seu 1,80 m de altura, não. Você está ali para dar resultado. Então, o comportamento de procrastinar, no caso de alguma demanda, sabe qual é? É um comportamento velado de demonstrar o seguinte: ele não manda em mim, se eu não entregar ele não vai poder me mandar embora, porque ele precisa de mim aqui nesse lugar. Esse é um dos aspectos mais deficitários da procrastinação, sabe por quê? Porque você fica mal visto no ambiente, você fica mal visto pelos colegas. Esse mesmo engenheiro com quem eu trabalhei, foi a pessoa que me ensinou em relação ao planejamento, ele dizia uma frase que é fantástica. Falou: Suleimar, hora extra é incompetência. Pode não ser sua, mas é de alguém. Pode ser que você responda por ela sem ser o responsável, mas é incompetência de alguém. E é fato. E aí, lembrando de alguns momentos em que na minha vida profissional, na sua vida profissional, nós deixamos de fazer aquilo que era possível, nós acabamos expondo pessoas à necessidade de fazer o impossível. E aí tem uma máxima que eu gosto muito, urgente é tudo aquilo que alguém não fez em tempo hábil e está querendo que você faça em tempo recorde. Então, mais um aspecto da procrastinação. A ideia de que nós somos revoltadinhos, nós somos alguém que merece ser tratado de maneira diferenciada, porque o nosso chefe não tem direito sobre nós. Tem sim. Não quer estar sujeito a uma relação de subordinação? Meus parabéns. Vai abrir a sua empresa, vai fazer alguma coisa para você ser chefe, você ser dono. E isso é algo que eu digo sempre, está ao alcance de qualquer um, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Falei isso na última live, está aí no canal em algum lugar, você pode achar por aí. Outro aspecto importante da procrastinação, o medo do fracasso. Eu não faço porque eu tenho medo de fracassar e eu fracasso porque eu não fiz. Eu vou adiando. Suleimar, mas se eu fizer da forma que eu estou querendo fazer, vai dar ruim. Cara, como que você fala que vai dar ruim, sendo que você nem colocou a mão para poder fazer ainda? Um outro elemento muito importante, que é mediador, que é causador da procrastinação, excesso de atribuições. E aí eu quero entrar em uma coisa que a Simoninha, eu já vi que Simoninha entrou aqui, ela está me assistindo. O marido dessa digníssima, chamado Adão Alves, ele me deu uma vez uma cartilha, e nessa cartilha, eu já compartilhei isso com alguns pacientes meus aqui no consultório, ela tem um texto que mudou a minha vida. O nome do texto é Não Acrescente Sem Antes Retirar. Eu não vou contar toda a história, mas é basicamente o seguinte: um casal de idosos saiu em um rambus para poder viver a aposentadoria deles e andaram pela Europa, tal. Determinado dia, o ônibus, que era a casa deles sobre rodas, deu problema. E aí eles chamaram um mecânico, o mecânico falou: eu não sei o que está acontecendo, mas eu posso dar uma olhada dentro do seu ônibus? Não tem motivo aparente aqui fora para a suspensão do ônibus ter quebrado da forma que aconteceu. Verdade, seu mecânico. O senhor, que era o motorista, falou: verdade, eu dirijo com muito cuidado, nós estamos andando em estradas muito boas, a minha esposa está aqui dentro, eu a protejo e tal. E aí o mecânico entrou dentro do ônibus e ele descobriu que dentro do ônibus tinha inúmeras obras de arte que nos lugares onde eles tinham passado, sabe o que estava acontecendo? Eles compravam aquilo e colocavam na casa sobre rodas deles. Então chegou um momento que a suspensão do ônibus não aguentava mais, ela não aguentou mais tanto peso. E aí, o que é que o autor, se eu não me engano, Gary Fishman, o cara que fez esse artigo lá do Não Acrescente Sem Antes Retirar, ele disse que o home bus somos nós, é a nossa vida, a nossa casa sobre rodas. As obras de arte que são colocadas lá dentro são as atribuições, são as atividades que a gente acaba contraindo muitas vezes sem ter condição física, fisiológica, mental, sem ter aparato intelectual para aquilo, mas a gente vai absorvendo, vai absorvendo, vai só recebendo aquilo que os outros querem nos colocar como responsabilidade. E aí, eles chegaram, o final desse texto é muito interessante porque o casal chegou à seguinte definição: toda vez que nós chegarmos a um lugar durante a nossa viagem e nesse lugar houver uma obra de arte que nós queiramos adquirir, o que nós vamos fazer nós vamos vir primeiro à nossa casa sobre rodas, vamos escolher uma obra de arte ou um utensílio de lá de dentro que tenha peso e volume equivalentes, vamos tirar aquele, vamos vender, vamos doar para alguém, e aí sim a gente vai colocar essa nova atribuição ali dentro. Sabe o que isso significa? Se você contrai um compromisso de 1 hora para o seu dia, considerando que o seu dia só tem 24 horas, você tem que tirar alguma coisa de 1 hora dali de dentro.
Ou então, você vai fatalmente procrastinar. Você vai deixar alguém sem ser atendido para atender aquela nova responsabilidade. Então, não acrescente sem antes retirar. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: a grande maioria das atribuições, das responsabilidades que nós temos na nossa vida hoje, se nós pararmos e colocarmos um olhar crítico sobre elas, não são uma necessidade real. Se a gente jogar para o alto, esticar o braço e deixar cair só aquilo que é necessário, vai ficar muito tempo do seu dia disponível para que você se empenhe, você se entregue a atividades. Lembra lá do começo a gente falando que a gente não se entrega em profundidade a grande maioria das coisas que a gente faz? Então, se você fizer esse exercício, que é um exercício simples, não precisa ser a PhD para poder fazer isso, você vai descobrir que a grande maioria das atividades nas quais você está envolvido hoje não tem nada de realmente relevante, não está te tornando melhor em nada, muito pelo contrário, só está fazendo com que você viva de desculpas, está fazendo com que você viva procrastinando, enrolando os outros, fazendo compromissos que você não tem condição de arcar. E aí eu gosto muito da seguinte frase: por que deixar para amanhã uma coisa que você pode deixar para lá? Por que deixar para amanhã uma coisa que você pode simplesmente deixar de fazer e colocar alguma coisa que seja relevante ali no lugar? Partindo desse princípio e partindo desses muitos elementos, desses muitos aspectos que a procrastinação tem, eu quero entrar em uma coisa agora que é fantástica e diferente do que muita gente pensa, é o que realmente deve ser considerado. Nós não devemos nos preocupar com aquilo que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que a gente precisa deixar de fazer. O tempo é o bem mais precioso que nós temos e a gente abre mão dele de maneira muito displicente. Você quer um exemplo? Não estou condenando ninguém que faça. Como eu já disse, nós estamos aqui compartilhando, dividindo conhecimento. Mas quem aqui assiste novela? Quer tempo mais perdido na vida do que esse? Você dá notícia da Maria do não sei que lá, que faz determinada coisa. Você dá notícia da vida do fulano, que bateu o carro e agora está em cima de uma cama, sofrendo. Você dá notícia do triângulo amoroso que está acontecendo lá e começa a torcer por uma... Você levanta do sofá, perdeu 1h30, 40 minutos da sua vida e aquilo ali não te alterou em nada. Você não fez nada de relevante. Muito pelo contrário, você simplesmente procrastinou alguma coisa que poderia te fazer crescer de verdade em nome de uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Quer outro exemplo claro e clássico? Redes sociais. Instagram. Muito bem lembrado, Lu. BBB. É a treva da vida esse negócio. Gente, BBB emburrece. Pelo amor de Deus, se vocês assistem isso, para de assistir. Vai dormir que seja, mas para de assistir essa desgrama desse troço. Porque isso literalmente emburrece. Mas vamos voltar, porque isso aí eu fico até estressado de falar. Instagram. Quanto tempo você fica correndo o feed de notícias, fica correndo o status, o story, só para ver alguma coisa que alguém está fazendo da vida dele que não você? Pensou? Agora, você vai prometer para mim o seguinte: ao final dessa live, você vai sair do Instagram, você vai sair daqui do vídeo, vai entrar na sua lista de seguidores e vai fazer a limpa. Pessoas que seguem você, você pode até deixar, porque isso vai ser também um movimento retroalimentado. Mas você vai entrar na lista de pessoas a quem você segue. Sabe por quê? Você vai descobrir que a grande maioria das pessoas que estão ali só estão sendo seguidas por você. Você sabe por quê? Para você ter elementos de fofoca sobre a vida dela. Você não está transformando a sua vida em nada. Você não está mudando a sua vida em nada. E quanto mais você vê, mais o algoritmo do Instagram faz com que você siga pessoas que não são relevantes para você. Eu, por exemplo, hoje, sabe quantas pessoas eu sigo? Se eu não me engano, são 111 pessoas. Porque eu me propus a só seguir pessoas que de fato agregassem algum nível de conhecimento à minha vida. Com as 1.200 pessoas que você segue, sabe o que você acaba fazendo? Você não percebe nada de útil. O conteúdo que é realmente útil, ele acaba passando direto do algoritmo do Instagram. E aí, você vai só se alimentando da vida dos outros, e da vida dos outros, e da vida dos outros, e da vida dos outros. Não pega nada de útil
para você e acaba fazendo com que o seu tempo seja um tempo perdido. Então vamos lá. Você vai fazer um compromisso com você e comigo. A hora que você sair daqui, você vai entrar na sua lista de pessoas a quem você segue e vai fazer a cata, vai fazer uma limpa nisso. Sabe por quê? Você vai perceber que depois que você cortar algumas pessoas e se preocupar de fato em ter acesso a pessoas que gerem algum nível de conhecimento, de crescimento para você, a sua vida vai melhorar absurdamente. Por quê? Você não vai ficar simplesmente rolando feed. Você vai se munir de informações que vão fazer com que se desenvolva, pessoas que façam você crescer. Então, não adianta ter 3.000 pessoas a quem você segue e esse monte de gente não fala nada com nada, não fala nada que presta. Ah, tirei foto de carro, tirei foto de praia, tirei foto de... E o que isso te melhorou? O que isso fez com que você melhorasse enquanto pessoa? Nada, normalmente nada. Muito pelo contrário, o algoritmo do Instagram só vai fazer com que você se alimente cada vez mais de porcaria, porque é dessa porcaria que o Instagram vive. Eu, por exemplo, falei sobre isso no momento em que aconteceu a interrupção, eu sigo 111 pessoas. Acho que o número é esse mesmo hoje. 111 pessoas. Sabe por quê? São pessoas que eu sei que, tirando aqueles patrocinados do Instagram, que também é um saco, são pessoas que eu sei que eu vou entrar lá e aquela pessoa vai ter alguma coisa minimamente importante para poder me dizer. Eu gosto muito de alguns assuntos, gosto de filosofia, gosto de política e tal, então vocês vão perceber na lista de pessoas que eu sigo lá, pessoas que vão me agregar alguma coisa. Eu não quero saber de BBB, BBB é um emburrecedor, BBB é um desagregador, eu não quero saber de novela, eu não quero saber da Globo, eu quero saber de coisas que me tornem uma pessoa melhor. E a partir disso, eu paro de procrastinar, porque não existe ferramenta nenhuma que é mais eficiente contra a procrastinação do que a percepção do autodesenvolvimento. Existe uma procrastinação que vocês vão perceber com essa atitude que a procrastinação é eficiente. Por exemplo, você pode entrar e assistir o BBB? Ai, meu Deus. Pode. Você pode entrar e assistir a Maria da Paz? Todo mundo sabia como é que aquilo ali ia acabar. Todo mundo sabia que aquilo, no final das contas, ela ia conseguir ganhar a empresa, ia ganhar... Todo mundo... Mas o povo está lá assistindo. Põe para derreter. Use a procrastinação de maneira eficiente. Sabe qual é? Hoje eu vou deixar para assistir o BBB amanhã. Amanhã eu vou deixar para assistir o BBB depois de amanhã. Depois de amanhã eu vou deixar para assistir... E aí você nunca mais assiste essa desgrama desse troço na sua vida. É maravilhoso. Sabe por quê? Porque assim como nós agregamos conhecimento, agregamos informações, crescemos como pessoas, a gente emburrece. Não duvidem disso. E se nós tivéssemos no Brasil uma mídia um pouquinho só mais honesta, nós seríamos orientados a fazer, sabe o quê? A realmente entender que nós nos emburrecemos a partir de muitos dos programas que a gente assiste. Quantos de vocês gastaram 1h30 para poder assistir alguma edição do programa Roda Viva da TV Cultura? Qualquer edição. Pode ter sido até com a Gretchen. Mas quem de vocês usou 1h30 do próprio dia para poder assistir o Roda Viva? Se alguém fez isso, por favor, me responda aqui. Eu tenho quase certeza que não. Quase certeza que não. E aí, a gente vive num mundo que a impressão que dá é que, como eu assisto o Roda Viva e eu sei os assuntos que de fato estão acontecendo, as coisas que estão... Dá a impressão que eu sou um alien, que eu sou alguém anormal. Gente, o conhecimento, o crescimento está às mãos de todo mundo. Só que enquanto a gente procrastina, a gente não usa a procrastinação de maneira eficiente, a gente vai emburrecer. Nós só procrastinamos porque a gente não acredita no que a gente está defendendo, nos planejamentos que a gente fez, nos objetivos que a gente travou. Se você acreditasse de fato, você não deixaria para poder assumir essa meta de vida a partir de segunda-feira. Você faria agora. Você não deixaria para pedir desligamento do seu emprego só em junho. E quem sabe, assumir a oportunidade de gerir o seu emprego agora. É você que faz aquilo lá rodar. É você que faz acontecer. Então por que você tem que esperar junho para poder dar a cartada final e se apropriar de algo que pode gerar o seu crescimento físico, emocional, mental, financeiro nesse momento?
Porque as ideias lá do começo não estão satisfeitas, a gente não acredita, porque a gente não mensurou, a gente não mede, a gente não controla, logo a gente não faz, né? Se você quebrar um compromisso, você está quebrando um compromisso só com você mesmo. Pessoas que têm problema com organização, começa de pouco, organiza o seu guarda-roupa. Só que você não acredita que organizar o seu guarda-roupa vai te dar um benefício, vai te gerar um fortalecimento secundário. Você deixa lá e fala assim, amanhã eu arrumo. Gente, não tem nada mais gostoso do que deitar numa cama com a sensação do dever cumprido. Alguém compartilha dessa ideia? E sabe como que a gente faz isso? Estabelecendo micro-objetivos. Por exemplo, eu peguei isso por causa do exemplo do guarda-roupa. Você vai conseguir mudar o mundo do auge do comportamento de procrastinação que você tem? Não. Mas arrumar seu guarda-roupa você pode? Pode. Definitivamente pode. O que você está fazendo? Você não está pensando de maneira imediatista e megalomaníaca, porque isso, os dois aspectos, fazem com que a gente se paralise. Sabe quais? Nós só queremos nos investir naquilo que é absurdamente grande. Esse é um pensamento megalomaníaco. Nós só vamos gastar tempo com aquilo que seja visto pelos outros, quando na realidade a procrastinação só está fazendo mal para você. E no aspecto do imediatismo, nós só queremos nos envolver com aquilo que vai dar retorno agora. Gente, tem uma história no mundo que me chama a atenção, é a história do Japão. A forma que eles valorizam os anciãos, a forma que eles valorizam as pessoas de mais idade. Sabe por quê? Os anciãos, eles sempre constroem alguma coisa, não para que eles mesmos aproveitem, mas que as próximas gerações possam chegar num cenário de melhoramento, e a partir daquilo, eu já citei isso em algumas lives aqui, a máxima japonesa é: se eu consigo enxergar mais longe, é porque estou montado sobre o ombro de gigantes. Essa frase é uma frase de Galileu Galilei. Ele diz que ele não desconsidera nenhum esforço de quem veio antes dele, muito pelo contrário, ele se esforça para que as pessoas que vão vir depois tenham condição de ter tanta qualidade para produzir intelectualmente, socialmente, como ele fez. Então, o imediatismo e o pensamento megalomaníaco, o que significa isso? Nós só investimos naquilo que nós vamos ver o resultado, nós só regamos as plantinhas que a gente vai poder comer o fruto dela, e às vezes nem isso, e o pensamento megalomaníaco, de só se investir naquilo que é volumoso, naquilo que é voluptuoso. Então, são dois grandes problemas. Sabe como que a gente resolve isso? Micrometas. A gente estabelece planejamentos de curto prazo, de curtíssimo prazo. Por exemplo, eu já citei aqui, arruma seu guarda-roupa. Você não vai mudar o seu mundo ou o mundo de ninguém se a sua cama estiver desarrumada depois que você acorda. E aí tem um fluxo que eu acho muito bacana para isso, que é o fluxo do desenvolvimento e da perpetuação do comportamento. Qual é ele? Toda atitude na nossa vida é tomada a partir de uma necessidade. A necessidade gera um desejo. O desejo gera atitude. A atitude gera hábito e o hábito gera caráter. E por fim, o caráter bem estabelecido gera legado. Sabe qual que é o problema da nossa geração? A gente quer deixar legado, a gente quer deixar alguma coisa para que os nossos filhos se lembrem da gente, as pessoas se lembrem da gente como alguém muito relevante, mas a gente não segue o fluxo anterior. A gente age a partir da necessidade e quer ir lá para o legado. Sabe o que vai acontecer? Vai perder seu tempo. Você só vai acordar amanhã desanimado, que eu planejei mal, eu fiz alguma coisa que... Lógico, você não se preocupou em fazer aquilo que estava à sua mão, você só quer fazer o que é grandão, o que é volumoso, o que é... Você quer um outro exemplo? Se você parar de assistir Big Brother, se você parar de assistir novela, você pode deixar de ter esse inglês sem vergonha que tem, de só conseguir ler as coisas clicando no traduzir do Google Chrome. Você pode fazer uma atividade física e sair desse ostracismo, dessa paralisação física que você está. Aí reclama, mas meu triglicérides está horroroso. Lógico. Está sentado na frente da televisão com a barriga desse tamanho, sem fazer nada, assistindo novela, dando notícia da vida da Maria da Paz, que é um personagem ficcional. Nem existe. Existiu, Suleiman. Quero nem saber, gente. A vida da Maria da Paz já foi para lá. Você está procrastinando o que é para você fazer. Sabe por quê? Você está prestando atenção mais na vida dela do que na sua. Então, se você sair desse cenário de gastar 1 hora... Gente, eu estou falando de 1 hora. Se você seguir aquilo que eu falei lá atrás, do não acrescente sem antes retirar, sabe o que vai acontecer? Você vai ter muito mais que 1 hora. Aí, olha o que a gente faz. A gente deixa de, às vezes, fazer alguma coisa que é um claro exemplo de procrastinação
E a gente daqui a um mês fala assim, uai, gente, tá acontecendo alguma coisa, aconteceu comigo, gente, vou dar para vocês um exemplo disso. Outro dia eu estava vendo um cara chamado Jordan Peterson, dando uma entrevista em inglês. Eu assisti 5 minutos da entrevista e falei, gente, eu não consegui entender o que esse cara está falando. Sabe por quê? Porque eu tiro alguns minutos do meu dia para poder me aperfeiçoar no inglês. Eu estive fora do Brasil 2 vezes. Uma vez eu fui para a Holanda, outra vez eu fui na África, outra vez eu passei em Dubai. Deu para me virar lá. Se eu tivesse assistindo Maria da Paz, se eu tivesse assistindo Big Brother, se eu tivesse... O que eu ia arrumar lá naquele lugar? Só no Nice to Meet You Too? Para, gente. Para. Não existe realização, não existe aprimoramento, não existe desenvolvimento pessoal a partir da procrastinação. Você pode se tornar uma pessoa fisicamente melhor, você pode se tornar uma pessoa intelectualmente melhor. Não tem nada mais bacana do que você ser convidado a emitir uma opinião para determinado assunto, claro, depois que você tiver pensado sobre isso e você ter o que dizer. Sabe o que acontece com a gente? Ainda pautado naquela história da megalomania e do imediatismo, a gente desconsidera o resultado que 1 ano de esforço, a gente subestima o que o resultado de 1 ano de esforço pode fazer por nós e a gente superestima o resultado de 10 anos. Nossa, daqui a 10 anos eu vou ser uma pessoa super relevante. Vai nada. Você não está priorizando 1 ano que você tem para poder fazer alguma coisa. Aí, a gente subestima 1 ano e a gente não pensa em quão relevante nós poderíamos ser. Eu estou falando nesse momento para algumas pessoas que podem daqui a pouquíssimo tempo serem PhD na sua área de conhecimento. Pessoas que hoje já gerenciam pessoas e que podem se tornar gestores infinitamente melhores. E que estão fazendo o quê? Gastando a digital no feed do Instagram. Por quê? Porque seguem 5.000 pessoas. Por quê? Porque estão vivendo uma vida de completa abstração, seguida de uma completa decepção. É triste a verdade dos nossos dias. E sabe o que tem de positivo para ser dito sobre isso? Eu vejo muita gente falando assim, Sileimar, mas eu não tenho força de vontade para poder fazer esse tipo de coisa. Gente, força de vontade não move ninguém a fazer nada, porque a força de vontade que você tem para fazer alguma coisa hoje, amanhã de manhã já passou. Sabe o que move a gente a fazer determinada coisa? Determinação, compromisso e ação de fato. O fazer. Eu falei, o motivo de ter nascido essa live, sabe qual foi? Alguns de vocês chegaram nela por causa disso. A logomarca da Nike, eu não sei se vocês sabem como ela foi criada, mas a logomarca da Nike ela foi estabelecida da seguinte forma. Em 1978, ele leu um livro, eu não lembro o nome do livro agora, vocês precisam me perdoar, de um condenado a um paredão de fuzilamento. Em 1978, o cara estava condenado e chegou o momento dele ser executado. Aí, o carrasco dele disse para ele o seguinte, você tem alguma coisa para dizer, algum pedido para fazer como as suas últimas palavras? O que aquele homem disse foi a seguinte afirmação, just do it, que é o que está no slogan da Nike hoje. Sabe o que significa isso? Simplesmente faça. Não adianta pensar em força de vontade, em karma, em mantra, nisso, naquilo. Vai lá e faz. Esse é o slogan da Nike há mais de 40 anos. Você conhece a Nike, querido? Você conhece a Nike, sabe por quê? Porque alguém foi lá e fez o marketing. Alguém foi lá e fez o que precisava ser feito. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito incomodado na penúltima semana com uma coisa que aconteceu. Vi um montão de gente batendo palma para o Roberto Bolanhos, o Chaves. E eu vi, eu tenho um pessoal que eu sigo, do Eu Sou Capaz. Já falei para vocês que eu sigo só para dar risada, porque aquela história de sair do horizonte de consciência humana, sair do horizonte de possibilidades humanas e falar que você vai conseguir ser tudo na vida, não vai. Lá no Eu Sou Capaz estava escrito assim, uma frase do Roberto Bolanhos, todo satisfeito. Se eu conseguir gravar o Chapolin com 41 anos de idade e você e conseguir gravar o Chaves com 42, acho que as idades eram essas mesmas, e conseguir gravar o Chaves com 42 anos de idade, você pode fazer qualquer coisa. Hoje eu fiquei decepcionado por um tanto, sabe por quê? Eu passei boa parte da minha infância assistindo Chaves. Meu pai saía para trabalhar, minha mãe saía para trabalhar, eu ficava tomando conta dos meus irmãos, e aí o que eu tinha para fazer para entreter os dois, que era o saturé chupando cana, sabe o que eu fazia? Eu colocava para assistir Chaves.
Eu ria litros com aquilo. Aí eu fiquei chateado, sabe por quê? Porque o Roberto Bolanhos morreu com aproximadamente 85 anos. Gente, esse cara começou a produzir alguma coisa de realmente relevante com 41 anos de idade. Só que o motivo da minha tristeza não foi ele ter feito. O motivo da minha tristeza foi ele ter demorado tanto tempo para fazer. Igual vai acontecer com alguns de vocês aqui nessa noite, se você não se mobilizar e fizer aquilo que é possível. O motivo de eu ficar chateado não é o Roberto Bolanhos ter feito com 41 anos. É ele só ter feito com 41 anos. Porque se ele fez um montão de coisa relevante a partir dos 41 anos de idade até 85 anos, imagina o que esse cara não teria feito se ele tivesse exercido toda a arte, toda a beleza, toda a relevância, toda a inteligência que ele tem, que ele tinha no caso, a partir dos 20. Aí agora responde para mim o seguinte: você vai esperar, você vai correr o risco, igual o Roberto Bolanhos chegou, de lá na frente, com 42 anos de idade, parar e pensar assim, agora eu vou começar a fazer alguma coisa. Pode ser que você só dure mais um mês, meu irmão. Pode ser que você só dure mais 5 anos. Você vai deixar passar 41 anos da sua vida para fazer o que é a sua incumbência, o seu papel de relevância aqui nessa terra. Você vai viver do, não, eu posso fazer tudo, então no momento que eu achar que eu consigo, eu vou lá e faço. Não, just do it. Vai lá e faz. Simplesmente faça. Foi o que aquele cara disse pro algoz, pro cara que matou ele, pro cara que assassinou ele, fuzilou ele no paredão de fuzilamento. Fala, velho, você tem uma coisa para poder fazer, faça. Simplesmente faça. A Nike pegou isso e transformou isso no slogan dela do mundo. Ela vai lá e faz. Just do it. Da mesma forma que eu encarecidamente peço para você. Não se baseie na força de vontade. Amanhã eu vou acordar melhor do que hoje, porque pode ser que você acorde pior, inclusive. Vá lá e faça. Você nasceu dotado de capacidades. Você nasceu dotado de possibilidades. Você nasceu dotado de uma incumbência. Just do it. Vai lá e faz. 40 anos, isso está funcionando no mercado de marketing, de propaganda, tanto que a Nike patrocina Deus e todo mundo. Ninguém sabe por quê. Sabe por quê? Porque eles não ficam procurando desculpa, como eu e você fazemos, para não ir lá e realizar aquilo que é possível de ser realizado. Eles vão lá e fazem. Falei pra caramba, né? Nem sei quanto tempo já a gente está aqui. Já quero agradecer a vocês pela paciência, pelo carinho de ter estado aqui. Por favor, a procrastinação positiva existe. Mas lembra que toda vez que você deixa de fazer alguma coisa que era sua incumbência, você está perdendo tempo. Você pode se tornar um Roberto Bolanhos, que fez aquilo que era para ser feito, mas só aos 41 anos de idade. Sendo que você tem toda a jovialidade, toda a vitalidade, toda a oportunidade de agir dessa forma hoje, agora. Just do it. Não se esqueçam desse slogan. Não se esqueçam desse slogan. Então, mais uma vez, eu vou agradecer a vocês pela paciência, pela oportunidade de ter falado para vocês aqui nesse tempo. Se foi positivo para você, eu vou tentar deixar salvo, como o Luiz Fernando pediu. Vou tentar deixar a live salva, acho que só fica por 24 horas. Então, assim, faz isso chegar a alguém, por favor. Não é para aumentar rede de seguidores. Eu não estou esquentando a cabeça com isso. Já disse a vocês e repito o seguinte. A minha intenção aqui é que, depois de assistir a esse conteúdo, você de alguma forma comece a propor um ambiente de mudança para você, um ambiente de transformação, um ambiente que daqui a um ano você olha e fala assim, Sileimar, tô falando inglês, velho, trem deu bom, mas foi com força. Por quê? Porque você estudou 15 minutos. Tem um guitarrista que eu gosto muito dele, ele chama Roger Franco. E aí, tem um método de estudo de guitarra, de batera, que é um método com metrônomo. O que é esse metrônomo? Ele marca um tempo. O Roger, uma vez, numa palestra que ele estava dando, ele falou um negócio que me marcou muito. Ele falou, se você estudar hoje em 60 e dominar o exercício em 60, amanhã você passa para 61, depois de amanhã para 62, e em 30 dias você vai ter avançado 50%. Queridos, por favor, deixem de ser imediatista e megalomaníacos. Façam aquilo que é para ser feito, na proporção que precisa ser feito, e não vivam só dos grandes resultados. Comemorem os micro resultados, as micro realizações, e daqui a pouco você vai estar muito melhor na vida. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Obrigado por terem tido tanta paciência comigo, tanto carinho, tanta atenção de terem ficado durante esse tempo todo. Desculpa pela interrupção que teve, mas isso aí é coisa que acontece. Infelizmente eu não consigo ainda desvencilhar o celular da rede que eu estou usando.
Então, assim, é isso aí, gente. Sem procrastinar o fim. Que Deus abençoe vocês. Excelente noite. Descansem e comecem já a pensar no não acrescente sem antes retirar. Joga tudo que você faz para o alto hoje. Deixa cair no seu braço só aquilo que é de fato relevante. Aquilo que vai fazer de você uma pessoa relevante, uma pessoa realmente entregue à maturação, ao crescimento. Excelente noite. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Abraço.